Eu fiquei fora por um tempo, mas eu voltei e dessa vez eu vou te ensinar a fazer uma composição absolutamente incrível usando só o seu PowerPoint, hein? E você vai ver que é muito mais fácil do que você imagina. Oi, beleza? Aqui é Leonardo Boneto, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Slide Mestre. Vocês estavam com saudade de mim, né? Fala sério, tava com saudade desse sorriso bonito aqui, né? Bom, eu fiquei um pouco apertado aí com vários projetos que estão rolando e infelizmente não consegui lançar novos vídeos nesse meio tempo aí, ficou bem corrido pra mim. Mas estamos aqui de volta trazendo conteúdo de qualidade pra você. E antes da gente começar, já deixa o seu like aí maroto. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e já deixa aqui no comentário, eu tava com saudade, para eu saber que você também queria os tutoriais aqui de PowerPoint novamente. Hoje a gente vai aprender a fazer isso aqui, ó, essa composição incrível, esse post de Instagram usando só o seu PowerPoint, hein? Com essa pegada bem estilosa, né, de posts de futebol. Você vai ver que nesse tutorial também eu vou um pouquinho além, ensinando algumas dicas usando uma ferramenta muito simples que é o Photopea, que é uma ferramenta muito parecida com o Photoshop, mas é totalmente gratuita e você consegue acessar do seu próprio navegador. E só aproveitando para te trazer uma novidade, eu abri novas vagas para o curso A Trilha das Apresentações. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Dessa vez eu tô oferecendo esse curso lá na plataforma Hotmart. Então você pode ficar tranquilo quanto a parcelamento, você pode parcelar em até 12 vezes esse curso. E olha só que interessante, se você adquirir esse curso agora nessa turma, você já vai adquirir junto de brinde o curso TCC.ppt, além de todos os materiais que a gente oferece, como você já bem sabe, né? Como o mapa da trilha, que é um guia prático, um checklist do que você precisa para suas apresentações, slides já para você apresentar, enfim, todas as informações estão aqui no link, é só você clicar e saber mais, beleza? Bom, vamos lá então para o nosso tutorial. Bom, estamos aqui então com esse PowerPoint aberto. Vocês estavam com saudade do nosso PowerPoint, né? Nosso querido PowerPoint. Fala sério. Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o seguinte. Vou excluir essas duas caixas de texto aqui, teclando Delete do meu teclado. E eu vou vir aqui em Design, tamanho do slide personalizado. E aqui em largura vou colocar 1080 px e altura 1350 px. Ou seja, a resolução aqui do nosso post de Instagram. Agora que a gente já selecionou aqui, eu vou te mostrar como que eu fiz para escolher as imagens que eu vou usar aqui nessa arte. Então, meu Google aberto aqui, vou pesquisar Cristiano Ronaldo. Aqui em imagens, como vocês podem ver, tem várias imagens aqui do nosso caro Cristiano Ronaldo. Algumas imagens pequenas, né, com uma qualidade não tão boa, mas aqui tá o pulo do gato. Vou vir aqui em ferramentas, cor e vou selecionar aqui transparente. Vou só selecionar as imagens que não tem fundo. Para quê? Para que eu não precise fazer esse recorte no PowerPoint. Vocês sabem que isso é um pouco mais complicado, né? Um pouco mais difícil. Então eu posso já selecionar as imagens que eu quero. Ó, eu selecionei essa imagem, por exemplo, eu selecionei essa imagem. Essa daqui vai ser a minha base, né? Vai ser a minha imagem principal ali. Acho que eu selecionei essa daqui também. Enfim, eu selecionei várias dessas imagens para eu decidir qual que eu vou usar aqui na minha arte. Beleza? Já salvei todas essas imagens. Você clica aqui com o botão direito, salvar imagem como e voilá. É basicamente isso que você vai fazer. Voltando aqui e vamos começar jogando essas imagens aqui dentro. Eu tenho aqui as minhas imagens, como você pode ver aqui, e eu vou também selecionei aqui, ó, alguns escudos, né, alguns logos que a gente também vai usar na nossa composição, ok? Então vou selecionar essa primeira imagem aqui, ó, número 1. Então vou diminuir aqui um pouco o tamanho dela, mais ou menos aqui, mais ou menos desse tamanho aqui, tá ótimo pra mim, beleza. E agora eu vou selecionar uma segunda imagem que eu vou deixar aqui no fundo, tá? Então deixa eu pegar aqui, ó, acho que eu vou selecionar essa imagem aqui mesmo, gostei dela aqui, ó, dele aqui apontando pra ele mesmo, falando eu sou o cara. Diminuir aqui, ó, segurando a tecla Shift e Ctrl, eu aumento ou diminuo de forma proporcional, tá? Beleza, acho que esse tamanho aqui já tá bacana. Vou fazer o seguinte, vou jogar essa imagem aqui dele apontando para si mesmo lá para trás, clicando com o botão direito e enviar para trás. E eu já vou começar a fazer algumas coisas aqui. A primeira coisa que eu quero fazer aqui é o seguinte, eu vou deixar essa imagem aqui em preto e branco. Essa imagem de fundo aqui dele. Para isso eu vou clicar com o botão direito, venho aqui em formatar imagem e aqui eu posso selecionar essa opção aqui de imagem. Eu posso fazer algumas correções nessa imagem. Por exemplo, eu posso diminuir um pouco o brilho aqui, ó, sei lá, menos 20
21. E aqui eu posso aumentar o contraste, deixar aqui mais ou menos em 27, acho que tá bacana. Aumentei bastante o contraste. E uma coisa que eu quero fazer aqui também, como eu falei, é tirar a cor. Então vou vir aqui em cor de imagem, na saturação vou deixar em 0. Então a minha imagem aqui já está em preto e branco, como vocês podem ver. O primeiro passo aqui a gente já deu. Uma coisa que eu quero fazer é deixar essa imagem aqui do Cristiano toda em preto e branco, com a exceção da camisa. E aqui eu vou usar um truque muito simples, mas que é muito útil. Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar em volta dessa camisa aqui uma máscara, exatamente, uma seleção aqui de máscara que precisa ser mais ou menos aqui com esse recorte mais ou menos certo, principalmente nessa parte aqui e nessa parte aqui de cima. E depois eu vou pegar a interseção dessa forma aqui eu criei com essa minha imagem aqui. Vou te mostrar como que a gente vai fazer isso. Primeiro eu vou duplicar essa minha imagem, dupliquei essa minha imagem aqui. Essa outra aqui eu já posso deixar ela em preto e branco também, então vou vir aqui, vou tirar a saturação, deixei a imagem em preto e branco, vou aumentar aqui o contraste dela e vou aumentar um pouco o brilho dela também aqui. Beleza. E aqui nessa minha segunda imagem, vou dar um zoom aqui e aí eu vou começar a criar essa forma. Pode ser a partir de uma forma de um retângulo mesmo. Então eu vou vir aqui, ó, criar um retângulo, mais ou menos aqui o tamanho que eu quero. Vou tirar esse contorno, vou aumentar um pouco a transparência para eu conseguir enxergar a imagem que tenho lá atrás. Clicando com o botão direito, eu vou vir aqui em editar pontos e aí sim eu começo a criar esses pontos aqui, ó, para fazer essas curvas. Isso eu já ensinei para vocês naquele vídeo onde eu mostro como você faz para criar uma ilustração usando só o seu PowerPoint, tá? Então não tem muita dificuldade aqui. Se você assistir esse vídeo, você vai entender exatamente o que eu tô fazendo aqui. Beleza, fiz aqui mais ou menos o recorte que eu precisava, com essas formas aqui um pouco mais arredondadas, perto aqui da roupa dele. Maravilha, agora eu seleciono ele e seleciono a minha forma. E aqui, na minha opção de mesclar formas, se não estiver aparecendo aqui para você, provavelmente vai estar aqui, ó, forma de formato. Então aqui em mesclar formas eu venho aqui em interseção. Como você pode ver, ficou a interseção dos dois elementos que eu selecionei, ou seja, da forma e do jogador, né? No caso eu fiz a seleção ali só da camisa dele. Então agora eu venho aqui e junto aqui os dois, ó. Olha só que interessante. Agora eu tenho um recorte aqui mostrando só a camisa em vermelho, ao passo que o resto do corpo dele aqui está em preto e branco. Seguindo, vamos ver aqui outras imagens que eu posso usar aqui nessa composição. Eu vou usar essa imagem aqui, ó, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um recorte aqui, diminuir um pouco o tamanho. Eu vou fazer um recorte de um retângulo aqui. Então, para isso eu vou selecionar aqui essa opção aqui de formas, né, inserir formas, um retângulo mais ou menos aqui do tamanho da cabeça dele. E aí selecionando novamente as duas, né, os dois elementos, eu venho aqui em mesclar formas e interseção. Acabei de criar aqui a minha seleção. O bacana é que eu posso formatar aqui, ó, para ajustar às vezes o ponto que eu quero. Não, eu quero mais assim, ó, pegando a cabeça dele inteira ou recortando mais, enfim. E aí a mesma coisa aqui, ó, deixei ela em preto e branco, então tirei a saturação, só aumentei um pouco o contraste aqui e voilá, vou deixar aqui exatamente nesse ponto. Vou pegar esses dois elementos aqui, que é a camisa e o Cristiano aqui, o principal, clicar com o botão direito e trazer para frente, ou seja, ele vai ficar aqui na frente aqui do meu Cristiano aqui, olhando para o lado. Beleza, nossa composição já tá ficando bem interessante. Tá vendo aqui, ó, esse recorte que tá muito duro aqui desse nosso Cristiano apontando para si mesmo? Uma coisa que eu gosto de fazer é suavizar um pouco esse elemento aqui. Como que a gente pode fazer isso, tá? A gente pode fazer isso escondendo ele com uma forma. Então vou selecionar aqui uma forma que é um retângulo também. Só que olha só, o pulo do gato tá bem aqui. Eu vou tirar o contorno dele aqui, né, desse retângulo. E aqui, ó, nos efeitos, tá? Caso não apareça para você, é só clicar com o botão direito e formatar forma. Aqui nos efeitos eu tenho essa opção aqui, ó, de bordas suaves. Então eu posso aumentar aqui a suavidade da minha borda, mais ou menos assim, ó. E aí qual que é o truque aqui? Eu deixo essa forma com a cor do meu fundo. Então no caso aqui é branco, né? Então ele já, eu vou jogar esses três elementos aqui para frente, ó. Vou enviar para frente. E olha só que interessante, eu tenho aqui agora uma transição um pouco mais suave aqui, né? Como se fosse uma transição mais leve, porque tava uma transição muito forte ali, né? Um recorte, né? Muito forte, não tava me agradando muito. Agora o que eu vou fazer é pintar o fundo da mesma cor da camisa dele, ou de uma cor muito parecida, tá? Então venho aqui, ó, com nenhum objeto selecionado aqui em preenchimento, né, do plano de fundo, eu venho aqui
nas cores, pego aqui o conta-gotas e vou selecionar aqui uma cor. Beleza, agora a minha forma aqui também eu tenho que manter essa mesma cor. Então eu venho aqui no preenchimento e vou selecionar aqui a minha cor de fundo para manter ali aquela transição um pouquinho mais suave, né? O que eu farei agora vai ser colocar o logo de fundo. Então eu vou vir aqui selecionar o nosso logo. Eu já fiz o recorte desse logo, tá? Que é bem simples. Vou te mostrar agora como que a gente pode fazer esse recorte tirando o fundo desse logo de uma maneira muito simples. A gente vai vir aqui no nosso famoso Photopea. Lembra dele? Eu falei dessa ferramenta gratuita que é muito parecida com o Photoshop, só que totalmente online. Inclusive eu mostrei para você como fazer uma thumbnail usando só o Photopea. Beleza, eu vou vir aqui selecionar o meu escudo, jogar aqui para dentro. Aqui eu venho em selecionar intervalo de cores e aí eu seleciono a cor que eu quero. Então vou selecionar o meu branco aqui, ó, como vocês podem ver. E aqui eu posso deixar o grau de seleção bem alto aqui para ele pegar todos os tons de branco aqui. Então vou vir aqui em aceitar. Ele acaba de selecionar só os pontos brancos aqui dessa minha imagem. Vou dar um delete e eu deletei. Ficou só os pontinhos em preto, né? Olha só que simples que é fazer essa seleção, né? Muito, muito fácil. Eu venho aqui, ó, arquivo, exportar como PNG. Vou deixar aqui a qualidade em 100%, salvar. E eu vou salvar aqui, ó. Como vocês podem ver, já tá recortadinho, bonitinho. Dessa maneira eu posso vir aqui e jogar ele aqui pra dentro, tá? Ele vai ter aqui algumas irregularidades ainda, mas fica tranquilo que isso praticamente não dá pra ver. Então eu vou diminuir bem o tamanho dele aqui. E o que eu vou fazer vai ser aumentar aqui, ó, na imagem, vou aumentar aqui a transparência dele. Vou deixar aqui algo em torno de 60 e poucos % aqui, ó. E como eu disse, já nem dá pra ver mais aquelas linhazinhas que ficaram, né? Então vou jogar ele um pouco aqui pra cima e clicar com o botão direito e enviar para trás. Ele vai ficar atrás de todos os nossos elementos aqui, certo? Então nossa composição já tá ficando bem interessante aqui. Eu vou criar agora um retângulo aqui para fazer um preenchimento nesse nosso recorte aqui do Cristiano. Para isso eu vou vir aqui em inserir formas, vou vir aqui em retângulo e vou deixar esse retângulo exatamente do tamanho aqui da largura desse recorte que a gente tinha feito, um pouquinho maior aqui talvez. Vou tirar o contorno e o preenchimento dele eu vou selecionar o mesmo preenchimento do fundo. E aqui vai um grande truque. E aí eu posso vir aqui, ó, nas cores e vir aqui em mais cores. Tá? Eu não quero exatamente esse tom da cor do fundo, eu quero um tom mais escuro dele. Então eu posso vir aqui no HSL, aqui no modelo de cores, e aqui na luminosidade eu posso diminuir aqui uns 50 pontos, por exemplo. Vou deixar aqui em 48, por exemplo. E aqui eu já tenho um tom bem mais escuro para ficar mais interessante, né? Então vou clicar com o botão direito aqui, vou enviar para trás, selecionar essa nossa imagem aqui do Cristiano, clicar com o botão direito e agrupar. Agora é um grupo só aqui, esse recorte que a gente tem. Beleza, é exatamente isso o que eu queria. Agora eu vou selecionar mais uma imagem aqui das nossas. Deixa eu ver se tem alguma imagem aqui com uma boa qualidade. Imagens aqui estão pequenas, né? Vamos ver se vai ficar interessante. Talvez fique interessante com essa daqui. Eu vou fazer agora vai ser o seguinte, eu vou inverter essa imagem porque ele tá olhando pra cá, eu vou fazer ele olhar pro outro lado, tá? Porque basicamente todos os meus personagens aqui estão olhando pro mesmo lado. Então vou fazer o seguinte, vou vir aqui em girar e inverter horizontalmente. E aí, novamente, fazer uma seleção aqui, uma forma. Vou tirar o contorno desta forma e aí eu vou duplicá-las. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, né, para duplicar, juntar as duas formas aqui, ó, deixar as duas mais ou menos alinhadas. E aí, selecionando a minha imagem e a minha primeira forma, eu venho aqui em mesclar formas e interseção. Como elas estão, né, bem uma acima da outra, né? No caso eu vou selecionar essa segunda forma, vou enviar para trás. Vou vir aqui selecionar as duas, centralizar e centralizar ao meio. Agora sim, elas estão bem alinhadas aqui. Aí eu posso vir aqui na página inicial, vir aqui em selecionar painel de seleção e vou aqui, ó, tirar a visualização disso aqui, né, do Cristiano. Vou pegar aqui no preenchimento exatamente essa mesma cor que eu usei aqui para essa parte daqui, né? E aí eu posso habilitar novamente a visualização do Cristiano. Selecionando ele, eu posso novamente deixá-lo em preto e branco. Então vou vir aqui em saturação, vou tirar a saturação, vou dar mais contraste aqui. E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso ainda formatar um pouco mais, ó, talvez aumentar um pouco o tamanho. Agora eu vou fazer o seguinte, vou selecionar essas duas, vou jogar ela mais para baixo aqui, mais ou menos essa altura aqui atrás. Na verdade tá na frente, né, mas eu vou jogar atrás da cabeça do Cristiano aqui. Vou clicar com o botão direito, enviar para trás, e aqui no logo vou clicar com o botão direito e enviar para trás também. E aí eu posso diminuir o tamanho disso aqui. Vou jogar isso aqui um pouquinho mais para cima para não ficar tão próximo ali desse de baixo aqui. Eu vou diminuir o tamanho disso aqui, ó. Vou selecionar essa imagem, vou vir aqui em formato, cortar
e vou tirar essa rebarba aqui, ó, deixar mais ou menos desse tamanho aqui. E aqui eu posso diminuir o tamanho. E agora eu vou colocar o nome dele aqui do lado. Então eu vou vir aqui em inserir, caixa de texto. Vou digitar aqui, ó, Cristiano. Vou usar outra fonte aqui, né? Uma fonte mais interessante. Aumentar o tamanho. E aqui o que eu posso fazer é trazer novamente o nosso Cristiano principal aqui para frente. Deixando essa fonte, né, atrás do nosso Cristiano principal, mas na frente de outros elementos aqui, como esse nosso Cristiano ali e tal. E agora o que eu vou fazer vai ser o seguinte, vamos colocar os logos aqui, né? Deixa eu ver aqui. Vamos começar com esse da Premier League aqui, ó. Vou diminuir um pouco o tamanho dele. Vou fazer um teste, vou fazer o seguinte. Nessa tarja, eu vou pegar esse tom de roxo, bem bacana. Então aqui eu vou selecionar esse mesmo tom de roxo para essa fonte aqui do Cristiano. Eu posso habilitar a visualização aqui novamente. Só que aqui esse Premier League, para a gente dar um destaque maior, eu vou deixar ele com bastante contraste, né? Então para isso, vou selecionar aqui a imagem e aqui no brilho eu vou aumentar ao máximo para esse logo ficar branco, né? Se eu diminuísse tudo, ele ia ficar totalmente preto se eu tirasse todo o brilho. E aí eu vou colocar os outros logos aqui embaixo também. E agora eu vou adicionar aqui uma caixa de texto aqui, né, pra gente colocar as informações do próximo jogo aqui, né, como se fosse realmente um post que vai mostrar o próximo jogo do Manchester, né. Prontinho, chegamos aqui ao nosso resultado. Eu posso aqui salvar aqui o meu projeto. Inclusive, se você quiser baixar esse projeto aqui já pronto, vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Para você usar aí da forma que você preferir, beleza? Aí eu vim aqui, ó, arquivo, exportar, vou selecionar essa opção aqui, ó, de alterar tipo de arquivo e vou selecionar a opção de formato PNG, salvar como. E aí eu quero que você se lembre de selecionar essa opção aqui, ó, em ferramentas, compactar imagem. Ou você deixa essa opção de alta fidelidade para preservar a qualidade da imagem original, ou nessa opção aqui de 330 ppi, tá? Que é boa qualidade para monitores de alta definição. Aí você salva aí o seu arquivo e agora eu vou te ensinar alguns truquezinhos a mais aqui pra gente dar um tchan ainda mais nesse projeto, tá? E com o meu aqui, o meu Photopea aberto, vou fechar esse projeto aqui que eu tinha aberto, vou jogar meu resultado aqui pra dentro. Então já tem aqui o resultado do que eu já tinha criado. E aí eu tinha baixado essa textura aqui, que eu só procurei textura, né? Só joguei texture no nosso Google Imagens e aí eu vou jogar aqui pra dentro do meu projeto também. Então joguei aqui a minha textura, vou aumentar bastante o tamanho dela, girar ela aqui, ó, né, para ela ficar na vertical, beleza, e vou dar um ok aqui. Aí na minha textura, para eu aplicar aquele efeito bacana, como se tivesse um papel mesmo, né, uma textura mais interessante para minha arte, eu vou selecionar essa opção aqui, esse modo de mesclagem, vou deixar aqui na opção multiplicação. Ok? Então aí eu já aplico um pouco daquela nossa textura. Olha só, o antes e o depois. Já ficou bem mais interessante aqui. E aí eu vou aplicar mais alguns efeitos aqui. Então vou vir aqui nessa opção aqui, ó. Vou selecionar as minhas curvas. Vou aplicar aqui uma curvazinha bem de leve, um contraste aqui bacana. E vou aumentar essa parte aqui pra gente dar aquele efeito de imagem mais fosca, né? Eu acho que esse efeito fica bem interessante para os nossos trabalhos. Show, olha aqui, ó, antes e depois. Já ficou bem bacana. Agora, por fim, eu posso vir aqui, vou selecionar isso aqui, ó, pesquisa de cores e posso colocar aqui um 3D, um LUTzinho. Então, vou colocar aqui um LUT, que é esse Bourbon, já dá um efeito bem interessante. Posso diminuir um pouco a opacidade, não deixar ele tão forte assim, deixar aqui mais ou menos uns 70%. Já tá bem interessante, já tá bem legal. Aí, novamente, vou vir aqui em arquivo, exportar como PNG e vou aqui salvar. Eu posso até diminuir um pouco o tamanho aqui, né, a largura e tal. Vou deixar aqui em 1080, tá? Por 1350 pra gente diminuir um pouco o tamanho do arquivo, senão ele vai ficar muito grande. Vou vir aqui em salvar, vou colocar aqui resultado 2 e voilá, a gente consegue aqui esse resultado usando duas ferramentas muito simples, muito básicas, que é o
PowerPoint, né, que a maioria das pessoas tem aí no seu computador, e o Photopea, que é um site gratuito pra gente fazer esse tipo de trabalho, hein? O que você achou desse resultado? Eu vou postar essa imagem lá no meu Instagram, já quero você correndo lá pra comentar essa imagem lá também, hein? E aí, o que você achou? Foi fácil? Foi difícil? Lembrando que eu me aprofundo muito mais no nosso curso A Trilha das Apresentações. Novamente, se você quiser aprender mais, se aprofundar mais, saber sobre como contar histórias, como criar apresentações, como fazer uma boa direção de arte, aqui no link você vai aprender, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse tutorial, já deixa o seu like aí para dar uma força aqui pro nosso canal. Compartilha também com todos os seus amigos para eles conhecerem essas técnicas aqui que eu ensinei. Me siga em todas as redes sociais para você ficar sempre atualizado de tudo o que eu posto. Valeu e até mais!